Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Graziela, bem-vindos ao meu canal. Queria falar para vocês um pouquinho dessa Bíblia aqui. Já tem vários reviews, então certamente para quem já pesquisou em comprar, já observou, já procurou no YouTube, né, sobre ela, que é uma Bíblia americana, foi trazida para o Brasil, traduzida, né, para nós pela CPAD. Essa é a Almeida Revista e Corrigida, Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. O que acontece? Eu tinha uma Bíblia dessa, maior, a tamanho grandona, né, do tamanho da Bíblia de Genebra, e só que eu doei ela há uns 10, 11 anos atrás. Tem muito tempo que eu fiz essa doação. E eu senti falta. Eu senti falta da Bíblia depois. Então, eu pesquisei para comprar. E, gente, pasmem, essa Bíblia, provavelmente é nova, né, quem está vendendo, num preço, assim, absurdo de alto, muito caro, a partir de R$ 600. Eu vi dela de 490, 600, até R$ 1.000. Essa Bíblia aqui, maior, né, a maior um pouco. É a mesma coisa, só muda o formato, que essa daqui diminui, né, o tamanho, mas o conteúdo é o mesmo. E eu resolvi readquirir essa Bíblia, né? Eu comprei ela num site de usados, né? Não é o estante virtual, eu consegui em outro site. E a pessoa me mandou. Eu até achei que ela não ia mandar porque eu já tinha comprado umas 2 Bíblias nesse mesmo site e as pessoas não mandaram, não enviaram, então o pedido foi cancelado e ele acabou. Eu não consegui comprar mais, né, daquelas que eu gostaria. Então, assim, essa daqui foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo, que eu comprei, entre aspas, em sebo, né, ou loja de usado. Eu sei que aqui em Belo Horizonte tem muito sebo e tem banca de jornal antiga, que você consegue comprar livros usados e consegue ter esse acesso. Eu não estou com financeiramente agora provida para poder fazer esse tipo de busca e ir ao centro da cidade, né, para poder estar procurando essas coisas aí. Né, gostaria de ter, né, para poder estar pegando mesmo no material e vendo se realmente vale a pena ou não estar comprando ele, né, a Bíblia, ou as Bíblias, né, no caso. Quem me deu essa dica foi quem restaurou a capa de uma Bíblia minha, né, ele trabalha no centro, e ele falou comigo assim, Grazi, tem lugar, tem gente que acha Bíblias raríssimas em banca de jornal. E eles vendem, tecnicamente, barato. Então, você que mora aqui em BH e às vezes está querendo alguma Bíblia muito específica ou mais antiga, fica a dica aí, vai num sebo. Tem alguns ali no centro, me parece que perto do Mercado Central. E as bancas de revista antigas, né, que hoje em dia não tem muitas, né, mas que costumam ter esses livros usados e as pessoas antigamente trocavam os livros, né, nessas bancas e sebos e tudo. Minha mãe mesmo fazia isso. Ela pegava os livrinhos dela, ela lia, não quero esse mais, já li, tá ok, ia lá e trocava. Ela fazia esse tipo de troca. Né? Então, assim, eu não vou fazer um review completo, porque vocês já devem conhecer essa Bíblia aqui. É uma Bíblia de aplicação pessoal, e ela foi traduzida, que é a ficha catalográfica dela, né? A página bem transparentezinha. Essa daqui, de 2013, essa tiragem aqui é de 2013. E acho que ela é de 2003, foi traduzida para a língua portuguesa em 2003. Todos os direitos de tradução do texto bíblico foram cedidos pela Sociedade Bíblica do Brasil e as notas em comentários são inteiramente responsabilidade da CPAD, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, essa Bíblia ela tem notas, ela tem muitos recursos. E a nova, me parece que ela está em NVT e ela tem, acho que é colorida, se não me engano. Então, ela vem trazendo ali o prefácio todo e ela tem uma linha cronológica dos acontecimentos mundiais
e dos acontecimentos bíblicos. E ele vem explicando aqui o que é aplicação, características, né, do estudo dessa Bíblia, como que a gente faz, tem mapas, tem muitos recursos aqui bons, né, tem as introduções dos livros, tem esboço, para quem prega, é uma maravilha, né, já é uma mão na roda aí. E tem esses mapinhas aqui no decorrer do texto, do livro, dos livros, tem esses mapas. E ele vem com uns artiguinhos bem pequenininhos aqui, de auxílio, e vem trazendo a aplicação nos versículos. Então, cada versículo, mais ou menos, né, ele vem trazendo aqui uma explicação que você pode aplicar na sua vida. Essa Bíblia basicamente é isso. Então, ela tem aqui também algumas questões. O que a Bíblia diz sobre casamento, fala de alguns personagens, né, vem tratando aqui, né, desses assuntos. Então, a pessoa me vendeu e falou assim, eu até esqueci de tirar uma oração que eu tinha escrito e tudo mais. Ela tá até com as manchinhas aqui. Pelo preço, gente, valeu super a pena. Só que, quando eu estava folheando a Bíblia, estava faltando página. E eu não tinha visto isso, eu vi isso bem depois. Né, do Salmo 17, ele pula para o 23, então deve ter umas 2 ou 3 páginas aqui no máximo, faltando desses textos. Eu vou ver se eu consigo com alguém uma foto para eu tentar imprimir e colar aqui, para eu poder ter na minha Bíblia. Então, ela veio dentro de uma caixa, a pessoa mandou dentro de uma caixa, até amassada. Eu fiquei assim, meu Deus, amassou a Bíblia, socorro. E com algumas coisas escritas, algumas marcações, né? Eu particularmente não gosto de fazer marcações em Bíblias de estudo, né? Eu gosto só de marcar lápis às vezes, ou botar um post-it, né? Para não ficar manchado, porque a página da Bíblia de estudo é diferente, pelo menos as antigas, né? São diferentes das páginas mais atuais, né? Que a gente tem aí de Bíblias de muito boa qualidade e que a gente consegue fazer os estudos, né, e tudo mais. E para quem gosta de fazer anotação, tem uma Bíblia de anotação, igual a gente tem aqui, né, e faz as anotações à parte. Então, gente, a minha experiência foi essa. A Bíblia tá bem surrada, sabe? Tá? A capa tá intacta pelo tempo, não tá muito... Não é aquela capa que fica esfarelando. Eu tive uma Bíblia que a capa esfarelou, gente. Nossa, que raiva. Que raiva daquele material. Que material ruim. E quando a capa esfarela, você manda trocar. E é caro, dependendo de do material que você escolher. Por exemplo, couro. Não vai sair menos de R$100 uma capa de Bíblia de couro. Né? E você manda restaurar ali, né? Bem puxado o valor para a capa. Ou quem consegue fazer, eu gostaria de fazer, tem uma Bíblia minha antiga, que eu queria fazer uma capa nela, ela é pequenininha. Ela tinha uma capa de zíper e a capa esfarelou todinha. Deixa eu ver se ela tá ali. Hoje é só para mostrar essas coisas antigas mesmo, a fim de curiosidade. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia carteira. Gente, eu gosto demais dessa Bíblia. Só que soltou e aqui esfarelou, tá vendo? Não tem mais o nome. Não vendem mais essa Bíblia, eu acho que tem só no Mercado Livre, eu acho que é uma cor, acho que é marrom. Mas a capa escangalhou. Então, não ficou bom. E eu sempre gostei dessa Bíblia porque a letra não é tão pequena. Dá para levar na bolsa, sim. Até fazer umas marcações aqui, ó. Dá para levar na bolsa, anotações de pregações. Eu gostava de anotar as pregações, eu sempre anotei. Porque, inclusive, essa pregação aqui foi de um pastor lá do Rio, da igreja que eu frequentava lá no Rio de Janeiro. E essa pregação me marcou muito e é de 2017, se não me engano. Então, eu quero fazer uma capa para essa biblinha, né? Ela, para mim, é muito boa. Para levar na bolsa, sim, é ótima.
Só que aí eu tenho que desembolsar, ou eu desembolso uma grana, né, para fazer, ou eu mesma faço, coisa que eu não sei fazer direito, né? Eu corto tudo muito torto, pode estar na régua, eu consigo cortar as coisas meio tortas, assim, eu fico morrendo de raiva. E é isso, gente. Essa Bíblia aqui, de aplicação pessoal, eu já vi americanas fazendo vídeo com ela, delas, né, das americanas. E é uma Bíblia muito boa, né? Ela tá bem surradona, mas para o que eu preciso, ela tá assim de excelente forma, para mim tá ótimo, né? Eu não vou levar para a igreja, é uma Bíblia que vai ficar em casa mesmo para eu fazer consultas, igual eu fiz um estudo outro dia e eu vim consultar nela os versículos que eu tava com dúvida e ver se tinha algo a mais que pudesse ser acrescentado no meu estudo. Então eu consultei essa Bíblia aqui. Só vou colocar as páginas que estão faltando, vou ver se eu consigo. Eu imprimo e coloco aqui, né, para poder completar. E ela tem muitas coisas, a oração da menina. Quando eu li a oração dela, eu falei, nossa, eu lembrei de mim, porque eu acho que eu estava passando por uma situação parecida. E ela tem esses mapas aqui, também no final. Não sei se a nova tem, né, eu não peguei na Bíblia nova. Ela tá uns 200 e tanto, mas eu acho que tem Bíblias de estudo que a gente pode adquirir que são teoricamente mais teológicas, com um conteúdo mais profundo do que esta. Essa daqui é boa para a pessoa que está entrando na igreja agora. Também é boa para a gente que já tem um bom tempo de caminhada, né, por questões de dúvida e tudo. E ela tem bastante recurso para quem está novo na fé e para quem está mais antigo e às vezes quer ter alguma coisa a mais para poder falar ou está montando algum esboço. Ela é bem interessante, mas eu estou em busca mesmo de uma Bíblia mais com um estudo mais aprofundado, né? Já até assisti alguns vídeos aí, já sei qual que eu vou comprar, né, quando eu tiver em condições, e eu vou estar fazendo a aquisição, porque essas Bíblias mais novas a gente não vai achar em sebo e não vai achar no estante virtual, e quando acha o preço é mais alto do que no próprio site da publicadora. E a outra, né, essa daqui eu vi apenas 2 reviews dela no YouTube, que é a Bíblia de Estudo da Mulher. Essa Bíblia, ela foi trazida, aqui é a ficha catalográfica dela, ela tem várias capas, né? E é o Woman's Life Bible, Bíblia de Vida, né? Bíblia, Mulher, Vida da Mulher. É Thomas Nelson, né? A Thomas Nelson americana, 2001. Então, em 2002, a editora Atos já fez o copyright dela. E essa versão aqui, se não me engano, é a última impressão. Eu não sei onde que eu vou ver isso. 2002. Não, essa daqui é de 2002. Então, ela tem uma perninha aí andada bastante. Até fiz um teste aqui de marca-texto, mas ela não suporta marca-texto. E ela vem com essas introduções. Ela vem com perguntas, né? E ela vem falando sobre amizade. E ela tem uns tópicos dentro da própria Bíblia: casamento, vida em família, questões pessoais. Tem muitas questões aqui, até umas questões assim que a gente fica, meu Deus, igual essa daqui, né, que a gente fica pensando sobre isso. Então ele traz alguns versículos a respeito, que possam ser, né, a respeito, né, que auxiliam a pessoa nesses momentos. Vida de solteira, vida espiritual, que é o que eu estava marcando, que eu até mostrei no vídeo aí para vocês, que eu estava fazendo umas marcações. Então eu fiz com essa flag aqui mesmo, que é da cor, né, a capa dela é azul, então eu coloquei combinando aqui. Então essa vida espiritual eu coloquei por que orar, como devo orar, o que Deus espera de mim, como fazer com que a presença de Deus seja real na minha vida. Então, ele vem trazendo os versículos para a gente estudar. E nessas marcações,
Deixa eu pegar uma aqui. Fica assim, vida espiritual, e vem um textinho aqui com uma letra bem menor. Aí ela tem um desafio e um vale a pena lembrar, né, que ela traz uma reflexão ali sobre o que a gente pode estar lembrando do versículo do texto que ela vem trazendo. Ela veio com algumas páginas, né, tá? Com algumas páginas apagadas, né? Mas são textos que dá pra gente ler em outra Bíblia. E ela vem com frases assim. Tem introdução aos livros. Para uma Bíblia daquela época, é uma Bíblia boa, né? Eu tenho a Bíblia da Mulher, a versão um pouco mais antiga, e tem a mais nova, né? Eu utilizo um pouco a mais antiga, né? Até verifico também alguns estudos nela. E nessa daqui, eu achei mais prática, mais rápida, mais fluida para poder estar vendo esses estudos. Então, ela fala também sobre trabalho, aí aqui tá a vida espiritual. Ela vem trazendo várias coisas. E ela finaliza com, acho que aqui é concordância. E eu tenho uma outra Bíblia antiga também. Essa tá guardada porque é meu xodó. Ó, vale a pena lembrar. Então, ele vem trazendo alguns versículos que a gente possa estar lembrando ali nas adversidades, situações e tudo mais de cada livro. Ela traz isso. E também nota sobre colaboradoras, né, sobre as mulheres ali que estiveram escrevendo, né? Tem muita mulher aqui formada, né? Algumas que a gente já ouviu falar. Deixa eu ver se está aqui. As mulheres que... Ah, não, aquela lá era só uma frase, o dela não está aqui, não. Tudo bem. Concordância e finaliza. Né, que eu coloquei isso aqui porque a capa tá meio descolando. No diário que a gente escreve alguma coisa, né? Umas folhas adicionais aqui. E eu fiz esse pequeno detalhe aqui nessa Bíblia. Então é isso, gente. É mais para mostrar umas bíbliazinhas antigas, na verdade foram duas. E pra gente estar conhecendo um pouco mais das coisas um pouco mais antigas que às vezes a gente não tem mais acesso. Eu lembro que eu dei uma Bíblia dessa para minha mãe, capa preta, e tem muito tempo. Tem muito tempo. E ela é muito boazinha, sabe? Eu acho que foi algo bom assim que aconteceu no Brasil, ter vindo essas Bíblias e também as outras de estudos mais teológicas, como a Thompson, a minha antiga tá ali. A Thompson, deixa eu até pegar, eu amo essa Bíblia. Essa minha aqui, eu acho que foi de 2004. Deixa eu ver aqui. 2003. Eu ganhei no Natal de 2003 essa Bíblia. E que eu escrevia tudo, né? Letra pequena. Aí eu colocava as datas, né? Coisas de quando eu li assim. Então eu escrevia muita coisa, muita coisa. Nem tenho dourado mais, ó. Essa Bíblia aqui me acompanhou muito tempo. Efésios. Nossa, gente, o livro de Efésios é incrível. É incrível. Então eu escrevia muita coisa, anotava muita coisa. E eu gosto. Essa daqui, deixa eu ver até qual que é a tradução dela. Edição contemporânea. É isso mesmo, edição contemporânea. Foi a primeira Bíblia de estudo que eu tive e, assim, uma Bíblia que me acompanhou muitos anos, muitos anos, muitos anos. Hoje eu não leio mais porque a letra é muito pequenininha, né? Mas tem muitas coisas aqui que eu quero anotar, que eu vi que foi importante. E tem muitas datas, tem muitas recordações daquilo que Deus falava comigo, né? Eu coloria, só não marcava com washi-tape porque naquela época não tinha essas coisas. Então, assim, é legal a gente
ter esse contato com as nossas coisas mais antigas, porque você recorda do tempo, como que foi aquele tempo, como que foi conhecer a Bíblia, como que foi ter esse contato com a palavra de Deus, um primeiro contato, né, que eu tive na época. Eu fui para a igreja em 98, mas eu fui tendo esse contato maior com o passar, né, do tempo. Então eu fui lendo bastante, fui tentando conhecer bastante as coisas e lembrando de muitos versículos e, nossa, era incrível, incrível. Aqui eu anotei, isso aqui na verdade foi uma pregação de um pastor até aqui de Belo Horizonte. Ele foi citando os versículos, eu fui anotando. Eu não dei conta de abrir tudo na hora, porque não tinha como. Mas eu fui anotando cada versículo que ele foi falando, eu fui anotando aqui. E ele falando sobre discipulado. Ele está falando sobre discipulado. Foi uma pregação tremenda. Tem coisa que a gente lembra, assim, da preciosidade com que o Senhor fazia as coisas, né, na igreja, quando eu estava mais atuante, né, vamos dizer assim. Então nossa, era incrível, maravilhoso. Muito bom ver essas coisas assim. Mas é isso, gente, mais é mais para mostrar mesmo, para vocês conhecerem um pouquinho dessas coisas mais antigas, né, e ver como é que a gente usava bastante. Essa Bíblia que ela tem muitos estudos bons, são estudos sem opinião, né, de autor, que eles têm aqui, são estudos exaustivos. Essa Bíblia saiu de uma outra Bíblia, que é a Bíblia Vida Nova. Eu tenho ela bem grandona assim, tá guardada. Que saiu a Thompson e a Shedd. Então eu tenho essa Bíblia Vida Nova. Ela até parece, não sei se dá para vocês verem, dá, né? A capa dela tá intacta. Muito boa a capa. Agora que tá desgastando aqui, ó. E saiu essa Bíblia aqui. Então ela tá guardada ali. Eu queria até tirar para poder fazer um estudo dela, mas tá lá guardada lá. Mas é isso, gente. Mais é para mostrar mesmo essas curiosidades aí. Se você tem Bíblia antiga, me conta aí. Como que são suas Bíblias? Quais são as suas Bíblias? Né? Eu ainda tenho uma de Genebra ali, que a capa também já escangalhou todinha. Tá toda acabada. Ficou igual essa daqui, ó. Aí eu coloquei uma capa plástica nela para poder proteger, porque sujava a igreja toda, né? Me passava uma vergonha. Aí eu não consegui comprar outra Genebra, até porque a minha tá praticamente nova. Nova assim, né? Não tá rasgada nem nada, ela tá usável, bem usável, né? Porque são Bíblias que eu escrevi mais nessa daqui do que em qualquer outra que eu acho que eu tenho por aqui. Essa daqui foi bem utilizada no decorrer do meu longo tempo aí com Deus e de igreja e tudo mais. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.